Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar trazendo essa palavra hoje, porque eu vou falar para vocês de 7 segredos da oração do Pai Nosso. Gente, essa é uma oração maravilhosa, ensinada por Jesus, e que tem tantos segredos, que tem tantos ensinamentos. Então, logo de cara, eu quero dizer para você que eu preciso que você me ajude a divulgar essa palavra, a levá-la para todo lugar, compartilhando e ouvindo, incorporando, porque esta oração, ela tem tantos ensinamentos e eu tenho certeza que vai te ajudar a ter as respostas que você precisa, porque muita gente fala assim, pastor, por que eu oro e Deus não me responde? Então aqui tem 7 segredos que, se você entendê-los, você vai ter as respostas da parte de Deus, não importa o tamanho da tua necessidade. Deus é muito maior do que os seus problemas e a oração é um caminho direto para Deus, para receber as bênçãos de Deus, tá? A oração do Pai Nosso, gente, está lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5, tá? Que diz assim: portanto, vós orareis assim, Pai Nosso que estás nos céus. O primeiro segredo, meu querido, é você ter um relacionamento de paternidade com Deus. É você se chegar perante Deus sabendo que Ele é teu Pai. Por quê? Porque se você foi criado por um pai amoroso, você tem coragem, tem liberdade de chegar para Ele e pedir qualquer coisa. Então, a primeira verdade que eu quero dizer sobre oração é que quando você chegar perante Deus, você tem que entender que Ele é o seu Pai, que não tem nenhum problema de você pedir o que você quiser para Ele. Aí você vai dizer, pastor, mas Deus vai dizer sim para tudo? Não, da mesma maneira que um pai. Às vezes um filho pede uma coisa para um pai que não vai ser bem o bom para ele, né? Aí o pai diz não. Às vezes o pai diz assim sim e às vezes ele diz espera. Mas é muito importante que você, ao se aproximar de Deus em oração, saiba que Ele é teu Pai. Porque o Pai é o provedor, o Pai é aquele que nos gerou, o Pai é aquele que nos ama, que quer o melhor para nós. Então, quando você vai orar a Deus, você tem que ter esse entendimento. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia também diz que aquele que se aproxima dEle tem que crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Tá? Quando você foi criado por um pai amoroso, um pai que você percebeu que trabalhou, que deu duro para te dar o melhor, então é mais fácil você ter um relacionamento com Deus baseado nessa confiança de paternidade. Mas o grande problema do mundo de hoje é que os pais falham muito. Então as pessoas acabam tendo um relacionamento com Deus truncado, como se Deus fosse um padrasto, como se Deus fosse um carrasco, né? E, na verdade, quando a gente entende que Deus é Pai e que Ele nos ama e que Ele provê, que Ele quer o melhor para nós, esse é o primeiro segredo. Porque se você não tem essa convicção, se você não tem essa confiança, a tua oração não vai chegar na presença de Deus com fé, não é isso? Bom, o segundo segredo, queridos, é encontrado aqui nessa frase: santificado seja o teu nome. Esta é uma frase muito comum entre os hebreus, uma frase de glorificar a Deus, de dizer que o nome de Deus é santo. Então, o segundo segredo para uma oração eficaz, meus queridos, é você ter um espírito de adoração. Eu sempre gosto, antes de começar a pedir, de me aproximar da presença de Deus, de me humilhar, de dizer, Senhor, eu sei que eu sou pecador, eu sei, Senhor, que eu preciso melhorar, mas eu quero te declarar o meu amor, a minha gratidão. Tu és um Deus santo, tu és um Deus maravilhoso, não existe um outro Deus além de ti. Que o teu nome seja santificado, glorificado na minha vida. Um espírito de adoração é fundamental, queridos, para você ter os seus olhos abertos, para você entrar na presença de Deus, para você discernir a glória de Deus e aí então ter coragem, intrepidez, né, para entrar na presença do Senhor pelo novo e vivo caminho que Jesus preparou, pelo véu, né, que é o seu corpo que foi rasgado e pelo sangue que Ele derramou para nós, né, para perdoar os nossos pecados. Então, gente,
Um espírito de adoração é o segundo segredo para você ter uma oração eficaz. Não chegue para Deus dizendo, o senhor tem que fazer, porque olha aqui, porque eu fiz isso. Não, assim também não funciona. Com Deus o protocolo é, você se prostra, você se humilha e você será exaltado. Exalta Deus, glorifica Deus e Deus vai te honrar, meu irmão. Porque a Bíblia diz que os que se humilham serão exaltados. E a melhor postura de um adorador é a postura de alguém que reconhece o seu papel, reconhece a sua posição de pecador diante de um Deus que é santo, que é maravilhoso, que é perfeito, que é o Todo-Poderoso. E quando você assim se humilha perante Deus e o exalta de coração, Deus se agrada. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, queridos. Quando existe um coração contrito, um coração que adora a Deus, Deus se agrada, Ele se manifesta, a sua glória, o seu poder. Isso é uma coisa tão importante, porque adoração não é cantar. Você pode cantar e ter adoração no seu canto, mas a adoração é uma atitude de engrandecer o nome de Deus e se humilhar. Tanto é que uma das palavras traduzidas para adoração no Velho Testamento é prostrar-se. Então, é um sinal de humildade perante a grandeza de Deus. Então, o segundo segredo, querido, para uma vida, para uma oração eficiente, é um espírito de adoração, santificado o seu nome. O terceiro segredo, querido, de uma oração eficaz, é você ter um espírito de obediência e fazer uma oração segundo a vontade de Deus, tá? Uma oração marcada por um coração obediente, tá? A Bíblia diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Isto é claramente Jesus nos ensinando que quando nós vamos orar ao Pai, nós temos que ter a consciência que a vontade dele é soberana. Seja feita a tua vontade na terra como é feita nos céus. Isso significa uma oração de incredulidade? Não. Isso significa a maturidade de que eu não devo pedir algo que seja contrário à vontade de Deus. Jesus está nos ensinando a orar da seguinte maneira: ó Pai, do mesmo jeito que a tua vontade é feita no céu, que ela seja feita na terra também. Ou seja, que a minha oração esteja em concordância, em ressonância com a tua vontade. Às vezes a gente não sabe, tá, gente? A gente vai e pede uma coisa, a gente não sabe se é da vontade de Deus. Então, é maravilhoso saber que quando a gente está pedindo algo que não é da vontade de Deus, que Deus vai dizer não, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Às vezes um filho chega e pede uma coisa para o pai que não é o melhor para ele. O pai tem que dizer não. Porque se o pai diz sim para o filho em todas as coisas que ele pede, ele vai criar um monstro. E Deus é assim. A Bíblia diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para os vossos próprios deleites. Ou seja, quando você pede algo para Deus que não está de acordo com a sua palavra, ele vai dizer não, e isso é para o nosso próprio bem. Então Jesus está nos ensinando que a oração eficiente é a oração segundo a vontade de Deus. Seja feita na terra a tua vontade, como é feita nos céus. Senhor, eu não sei qual é a vontade do Senhor em relação a essa pessoa. Pai, eu estou gostando dessa pessoa. Ela é a pessoa de Deus para mim? É a tua vontade para mim? Seja feita a tua vontade. Senhor, eu quero fazer esse negócio. Eu estou em dúvida se devo fazer ou não. Essa é a tua vontade? Se assim for, Senhor, abre as portas e que seja feita a tua vontade na minha vida, como é feita no céu. Para qualquer coisa que você orar, ore segundo a vontade de Deus. Eu me lembro que uma vez uma mulher chegou para mim e falou: olha, pastor, eu queria que você fizesse uma oração, porque eu estou namorando um homem e ele não se decide, ele não abandona a família, mas fica comigo também. Eu falei: pera lá, não estou entendendo. Você está pedindo para eu orar para que ele termine o casamento dele, para que fique com você? Ela falou: é. Eu falei: minha querida, eu não vou fazer essa oração. Essa oração é contra a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você o abandone, porque você está em adultério. Aí ela ficou toda ofendida. Não, mas a gente se ama, ele já não ama mais aquela família. Não importa, não importa. Então, quando orar,
Tenha certeza que a tua oração é segundo a vontade de Deus. O quarto tipo de oração eficaz, queridos, é a oração da dependência. Jesus nos ensina a orar pedindo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Para quem está vivendo num momento de dificuldade, está desempregado, faz muito tempo que não tem uma provisão financeira, é fácil pedir para Deus o pão nosso de cada dia. Mas e para as pessoas que têm tudo, que têm um bom salário, que ganham dinheiro no final do mês, que sabem que o dinheiro vai estar lá? É mais difícil para pessoas assim entenderem que a provisão vem de Deus. Então, isto é um ensino de Jesus, que quando nós vamos orar a Deus, a gente tem que dar o crédito para Ele. Nós temos que reconhecer que tudo vem dele, a vida vem dele, as oportunidades vêm dele, a provisão vem dele. Tudo bem, a gente faz a nossa parte, a gente trabalha duro, a gente se prepara, para desenvolver a nossa área de trabalho, e Deus aprova isso. Não adianta você esperar que caia do céu e não faça nada. Tem que fazer. Mas você tem que ter no teu coração a consciência de que o provedor é Deus e que nós temos que ter uma atitude total de dependência, porque tem muita gente que começa a ganhar dinheiro, aí se afasta de Deus, já não quer mais para a igreja, já não quer mais saber, de depender de Deus. Por quê? Porque confia demais no seu taco, na sua capacidade. Aí Deus permite muitas vezes: você está achando que vem tudo de você? Então tá bom, eu vou tirar a mão, o meu favor eu vou tirar, e você está por sua conta e risco. Aí tem muita gente que volta: não, Senhor, tem misericórdia da minha vida, me perdoe. Querido, uma oração eficiente, eficaz, é a oração de quem reconhece a total dependência de Deus. Senhor, se o Senhor não estiver na minha causa, não vai dar certo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham a sentinela, Ou seja, em tudo que você fizer, você dependa de Deus. E quando chegar perante Deus, dê o crédito para Ele. Senhor, tudo que eu tenho vem de Ti, os meus talentos, os meus dons, as oportunidades, o dinheiro, os recursos, a vida, tudo é de Ti. Senhor, então é para a Tua glória, Senhor. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus ensina a fazer isso. Por quê? Porque quando a gente tem esse hábito, seja ao sentar à mesa, quando vai almoçar, jantar, tomar um café, seja quando a gente vai orar para agradecer por alguma coisa que Ele já nos deu, ou pedir alguma coisa que nós necessitamos, tenha um coração grato e dependente de Deus. Essa oração agrada a Deus e Ele abre as janelas dos céus. Em quinto lugar, uma oração de alguém que não só reconhece que é pecador e pede perdão, como também perdoa aqueles que o ofendem. Gente, isso é muito importante. A gente vê na Bíblia claramente isso. Entre marido e mulher, se você não consertou, a Bíblia diz: não adianta orar, porque as orações vão ser impedidas. A Bíblia diz que se você vai dar uma oferta, essa palavra oferta significa corban, que é aproximação, e você está lá brigado com o seu irmão, vai e reconcilia primeiro. Por quê? Porque você está mal com alguém. Às vezes a pessoa está mal com você, você não tem o que fazer. Mas você ter mágoa de alguém impede as orações. Então, a Bíblia está dizendo: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A Bíblia também está repleta de ensinamentos. Tem aquela parábola do credor incompassivo, que é um camarada que devia algo para um homem muito poderoso, e ele então ia ser jogado na cadeia, e ele pediu misericórdia, pediu clemência, e aquele homem então resolveu perdoar. Em seguida, chegou aquele que devia para ele, e ele não perdoou, mas tomou bens do cara e ainda jogou o cara na cadeia. Quando o outro homem poderoso descobriu que ele tinha feito isso, ele foi e cobrou dele a sua dívida e também o jogou na cadeia. Sabe que isso nos ensina, gente? Isso nos ensina que Deus vai nos tratar da maneira como nós tratamos aos demais, tá? E essa coisa de perdoar é muito importante, gente, porque, primeiro, que a gente
faz coisas erradas para com os outros, fere os outros, magoa os outros e também somos magoados. E principalmente com Deus. Agora, o que Deus está ensinando aqui? Que nós temos autoridade para pedir a Deus que nos perdoe quando nós perdoamos a quem nos ofenderam. Amém? É assim que funciona. Agora, é muito importante que haja nesse processo arrependimento. Da mesma maneira que Deus não perdoa se você não se arrepender, tem que haver arrependimento, porque sem arrependimento não tem salvação, tá? Quando você se arrepende, pede a Deus que te salve, Ele te salva. Mas se você fala, não preciso de salvação, não vai ser salvo. Da mesma maneira, se alguém fez algo contra você, você perdoa, mas a pessoa não se arrepende, o relacionamento permanece quebrado. Porque o arrependimento é fundamental para a restauração do relacionamento. Então, quando você estiver se aproximando de Deus para pedir algo, peça perdão por aquilo que você fez, aceite aquilo que Jesus fez na cruz, já perdoou, mas seja capaz de perdoar a pessoa que te feriu. Esta é a oração poderosa. Quando você chegar na presença de Deus pedindo algo, sabendo que você está em dívida com Ele, é muito importante que você possa dizer, Deus, olha para o meu coração e o Senhor está vendo que eu perdoo as pessoas que me ferem. Amém? Então esse é o quinto segredo. O sexto segredo é, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Gente, você ora todos os dias para que Deus te livre de tentações? Porque tentações a gente tem todos os dias. Até porque existe um demônio, existe um príncipe das trevas chamado Lúcifer, Satanás, que é o tentador. Tanto é que quando Jesus nos ensina a orar, livra-nos do mal, a palavra pôneros, que aqui é traduzida por mal, também traduz a palavra maligno. Ou seja, não fala só do resultado daquilo que ele faz, mas fala da pessoa dele. Então Jesus está nos ensinando a pedir a Deus que nos livre de Satanás e das suas tentações. Porque a maioria das pessoas, gente, vive a vida, deixa a vida me levar, leva a vida eu, né? Como é que é? Deixa a vida me levar, vida leva eu, né? É isso, as pessoas agem desse jeito sem entender que estão numa batalha espiritual e estão vivendo numa luta contra um ser muito poderoso. Se nós estivermos debaixo da sombra do Altíssimo, tudo bem. Ele nos dá vitória e nos protege. Mas se nós estivermos fora dessa presença do Altíssimo, o que vai acontecer? Vai acontecer que as pessoas vão ser tentadas e vão cair na tentação. Então, Jesus está nos ensinando a orar. Livra-nos do mal, livra-nos do maligno. E isso você tem que fazer diariamente, meu querido. Você tem que orar todos os dias quando você levantar, Senhor, livra-me do maligno, livra-me das tentações, livra-me das ciladas. Isto faz da tua oração uma oração eficaz, porque muitos demônios que já estão espreitando, que já estão esperando para entrar na sua casa, para entrar no teu trabalho, para muitas vezes lançar setas contra a tua mente, eles já vão ser impedidos de fazer isso simplesmente porque Deus te protegeu em relação, por conta da sua oração que você fez, né? Então, este é o sexto segredo. Livra-nos do mal. Eu sei que o Senhor é poderoso, eu sou fraco, mas o Senhor é forte. O Senhor tem poder para me dar vitória sobre essa tentação da minha vida, tá? E o último segredo é o que está escrito lá no finalzinho da oração, que diz assim: pois teu é o reino, teu poder e a glória para sempre. Amém. Esta é uma declaração de fé. É mais ou menos você dizendo para Deus, porque o Senhor é que reina no universo. Quem é que manda nesse universo é o Senhor. Se o Senhor disser uma palavra, acabou a guerra. Aliás, quando Jesus vier para lutar contra o anticristo, com uma palavra vai acabar com tudo. Tá? Então, essa é uma oração de fé. Pois teu é o reino, o Senhor é rei dos reis, o Senhor é senhor dos senhores. Se o Senhor fizer, vai acontecer. Então, teu é o reino,
tua glória. A palavra glória, doxa no grego, né, significa brilho, fulgor. No hebraico, kavod significa peso, significa, né, importância. Gente, quando você fala para Deus, Deus, o Senhor está acima, né? Tem uma expressão, né, que popular que eu gosto muito, com o Senhor o sarrafo é mais alto, ou seja, o Senhor está em outro nível. No inglês tem uma expressão que fala, né, you are in a different league, quer dizer, você está jogando numa liga diferente, muito superior, né? O Senhor está na primeira divisão e nós estamos aqui na quinta divisão. É você chegar para Deus e falar, eu creio, Senhor, eu estou orando porque eu creio, porque o Senhor é o Senhor dos senhores, teu é o reino, tua glória, teu é o poder, né? Poder, a palavra poder é dinamis, que originou a palavra dinamite, que originou a palavra dínamo, ou seja, o poder está em ti, o Senhor é um dínamo, o Senhor é poderoso. Se o Senhor tiver que destruir tudo, o Senhor destrói como uma dinamite. Aliás, a Bíblia diz que foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Por isso que eu estou orando, Deus, porque eu creio, né? E ele diz, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre, ou seja, o teu poder não vai diminuir, não vai acabar, não vai ficar obsoleto, não vai deixar de existir, porque o Senhor é eterno, é todo poderoso, é onipotente, onisciente, onipresente, e eu aqui pequeno preciso de ti, mas o Senhor operar na minha vida, nada pode impedir que eu seja vitorioso, ou mais do que vitorioso. E ele termina com a oração falando a palavra amém. Amém é uma oração, é uma palavra transliterada, tá? É uma palavra que soa exatamente como no hebraico. E aí você vai dizer, mas o que significa amém? Algumas pessoas dizem que significa assim seja. Mas não, querido, essa palavra amém vem da palavra, no hebraico, animamin, eu creio. É a mesma raiz da palavra amém. Então, amém é como se a gente estivesse dizendo, eu creio, assim seja, eu tomo posse. Então, estes são os 7 segredos, queridos, use diariamente na tua vida, que a tua oração vai chegar reto, sem curva, na presença de Todo-Poderoso. Vamos recapitular? Em primeiro lugar, uma oração que vem de um relacionamento de pai e filho, né? Quem tem essa coragem, pede para Deus e recebe. Segundo lugar, uma oração de adoração. Em terceiro lugar, uma oração de obediência à palavra de Deus. Em quarto lugar, uma oração de dependência. Eu dependo de ti, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Em quinto lugar, uma oração de uma pessoa arrependida, que se arrepende para Deus e também é capaz de perdoar o seu semelhante. Em sexto lugar, uma oração que pede livramento das tentações de Satanás. E por último lugar, uma oração de fé, que termina declarando, Senhor, eu estou pedindo para ti, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu creio em nome de Jesus. Querido, esta é a oração do Pai Nosso, 7 segredos espetaculares. E se Jesus ensinou, é porque esse é o jeito certo. Então, Deus te abençoe, que o Senhor possa responder os seus anseios, que Ele possa dizer não quando você estiver pedindo algo fora da sua vontade e, sobretudo, que Ele possa ajudar a sua fé para que você chegue na presença dEle com muita convicção de que quem te criou é um Deus poderoso para galardoar, para presentear aqueles que o buscam. Amém? Que Deus te abençoe, compartilhe essa mensagem. Se você não se inscreveu ainda no meu canal, por favor, vá lá, se inscreva, clica no sininho para que você possa receber muitas mais mensagens abençoadas como essa. Um beijo grande no teu coração, meu querido. Te amo, viu? Em nome de Jesus.